De volta com o ESPN FC no Newton Santos, Cuiabá 0. Aliás, Botafogo, né? Mandante 0, Cuiabá 0. No Barradão, deu o Corinthians de virada para cima do Vitória, 2-1. Grande participação do trio ali mais ofensivo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Rodrigo Bueno, Mari Pereira, Doranzito, meu garoto Fernando Campos. Vamos fazer o programa até às 8h30, tratando especialmente desses dois jogos, iniciando com o jogo de Salvador. Mari. Rebaixamento, pensar em rebaixamento para o Corinthians já era. Eu acho que isso já ocorria desde a segunda-feira à noite, depois da vitória sobre o Palmeiras. Agora, com 41 pontos, acabou de vez. Só que agora o Corinthians ocupa a primeira página da tabela. Pode pensar em alçar voos mais altos, sim. Pode pensar em objetivos maiores, sim. Os próximos dois jogos são em casa. Sim. Contra Cruzeiro, que é o último jogo do Cruzeiro, né? Antes da decisão da Copa Sul-Americana. Portanto, o Cruzeiro não utilizará a força máxima. E depois o Vasco da Gama. Pode ser que o Corinthians faça mais 6 pontos. E dois times que são adversários diretos por uma possível até 9ª vaga de Copa Libertadores. Antes da gente mergulhar nisso, o jogo de hoje. O Corinthians mereceu vencer a partida por 2-1? Boa noite já, né? Quase 7 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que mereceu diante das situações que o próprio Corinthians criou. Muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão. O Vitória vinha numa sequência tão positiva quanto a do Corinthians, não é? Eram 3 vitórias seguidas. Quando sai para enfrentar o Atlético Paranaense, com muita personalidade, consegue uma vitória importante e já abre o placar nessa falha do Hugo. Poderia ter tido um outro roteiro a partir através disso, né? Porque o Hugo é um personagem, um dos principais do Corinthians na temporada. Falha num jogo muito importante para o Corinthians, até pensando em trazer um pontinho para São Paulo dessa viagem. Mas aí o que o Corinthians tem de melhor, tirando o seu goleiro, ele já aparece logo em seguida, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, aproveitando muito o momento espetacular do Yuri Alberto. Impressionante como esses 3, eles se entendem demais. Teve ali um período de nervosismo do Corinthians após o gol, 2 cartões amarelos em sequência, mas aí depois o equilíbrio acontece e aí o Corinthians, ele definiu uma estratégia muito clara para fugir dessa zona de rebaixamento, que é esse jogo muito direto, buscando esses jogadores. Cedeu, obviamente, muito espaço para o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo, defensivo, então lado direito do Vitória, aproveitando inclusive o Mosquito, ex-jogador do Corinthians que atua por ali, mas o Vitória não conseguiu no segundo tempo, quando tem algumas oportunidades, não conseguiu antes fazer o seu segundo gol, depois que toma o segundo, não conseguiu buscar um empate. A gente está acompanhando aí os melhores momentos da vitória corintiana. Daqui a pouquinho, Vladimir Bianchini, direto do Barradão, com entrevistas dos envolvidos nesse jogo. Ainda imagens aí do primeiro tempo, Bubu. Mas no começo do segundo, até metade do segundo, as chances mais claras eram do time de branco. Inclusive essa do Mosquito, Bubu. Essas, né? Boa noite, né? O Mosquito em um lance perdeu 2 gols. Boa noite a todos, fã de esporte, companheiros, Mari. Eu quero destacar o Memphis, né? E aí não é clubismo meu por torcer pro Holanda, mas o Memphis é muito acima da média desse time do Corinthians e até do futebol brasileiro. O Memphis, você vê no lance do gol do Yuri Alberto, ele tá fazendo a posição do Garro. Ele volta quase no meio campo e ele que dá o primeiro passe, que dá uma clareada. Depois o Garro contribui também e dá assistência. Mas esse penúltimo passe do Memphis é um passe de camisa 10 armador, de um jogador mais clássico. Aí é uma finalização de 9. Você vê que ele tem uma capacidade para fazer várias funções. Ele é um cara muito versátil, do meio para frente para circular. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, aquela famosa chapada ali que a bola passa raspando. Quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear,
para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. O Yuri Alberto chega a 26 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 11 participações em gol. O retorno dele 9 é gols absurdo. marcados e 2 assistências. Vladimir Bianchini, fala um pouquinho pra gente na sua primeira participação. Boa noite, meu amigo. Sobre o ambiente do Barradão. A gente sabe, o Corinthians, a delegação do Corinthians, o ônibus chegou por aí debaixo de pedrada, o que é lamentável, e também na transmissão, né? Vimos ali no segundo tempo, quando o jogo já estava meio que indo para o final, a torcida do Vitória se voltando contra os torcedores do Corinthians. O que você pode trazer em termos de ambiente, atmosfera de jogo por aí e também as informações dos dois times, se você quiser dar, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Plihal. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O Barradão foi um verdadeiro caldeirão. A torcida do Vitória fez uma linda festa aqui, principalmente no começo do jogo. Cantaram bastante, incentivaram muito a equipe. A gente viu também a torcida do Corinthians marcando presença. Reclamaram muito da questão do preço dos ingressos, até levaram uma faixa escrita R$200 é roubo. A gente viu também alguns problemas, né? Como você mesmo falou, principalmente no segundo tempo, houve um certo confronto entre as torcidas. Atiraram objetos, né? Principalmente da torcida do Vitória em relação à torcida do Corinthians, que ainda não deixou o Barradão. A Polícia Militar segura a torcida visitante justamente para poder fazer aquele escoamento do pessoal da torcida da casa. Mais de 30 mil torcedores aqui no Barradão, então a gente vê que a torcida do Corinthians ainda está esperando. O clima que a gente vê no Barradão, assim, os torcedores principalmente saíram bastante cabisbaixos, os jogadores também, porque esperavam vencer o jogo. Vitória começou o jogo melhor, conseguiu fazer o primeiro gol, mas depois não conseguiu segurar o placar, o Corinthians virou. E o que a gente vê é que a festa no vestiário, Plihal, estava aqui do lado do vestiário do Corinthians. Assim que eles entraram, logo depois que a bola encerrou. Foi uma festa incrível, o barulho era enorme, ensurdecedor, os caras gritando muito, ou seja, foi uma vitória que, como vocês mesmos falaram, o Corinthians agora mira coisas grandes. A gente entrevistou o Carrilho no meio da semana e ele falou a respeito disso, como aquela vitória contra o Palmeiras mudou, entre aspas, a chave do Timão em relação ao Campeonato Brasileiro. Se antes a briga era totalmente contra o rebaixamento, agora o Corinthians briga por coisas maiores e pode até mesmo chegar entre os 8 primeiros colocados, já está colando no Cruzeiro, em equipes que estão em posições melhores. Então, assim, foi um ambiente muito bacana. Pena que a gente teve esses episódios lamentáveis, né, Plihal? Sem dúvida alguma, Vlad. Assim que você tiver novidades por aí, fique à vontade, o canal está totalmente aberto para você e daqui a pouquinho as entrevistas do lado corintiano, do lado vitorioso. O que o Vlad acabou de dizer, Mari, faz todo sentido mesmo. O Cruzeiro ainda vai jogar na rodada, recebe o Criciúma. Até a gente pode colocar um certo favoritismo ao Cruzeiro, apesar de, com o Fernando Diniz em 9 partidas, né, ou não, 8 partidas, somente uma vitória. O Cruzeiro, nesse momento, que é o 8º colocado, e G8 também é uma realidade próxima, a gente já tem o G7 garantido. Se o Flamengo for campeão amanhã da Copa do Brasil e o Botafogo da Copa Libertadores, o G8 também estará garantido, independentemente do Cruzeiro triunfar ou não na final da Sul-Americana. O 8º colocado nesse momento é justamente o Cruzeiro, só 3 pontos à frente do Corinthians. Pois é, não. E tem confronto direto. Tem confronto direto, pois é. É super acessível, né? Agora pro Corinthians. Antes dessa partida contra o Vitória, aqui, né, na programação, a gente já pensava se o Corinthians de fato poderia, qual seria o objetivo do Corinthians, se já teria mudado essa chave. Para mim, esse jogo era crucial para determinar muita coisa, principalmente isso. O objetivo até então do Corinthians era, de fato, não se aproximar mais da zona de rebaixamento. Assim, tem times abaixo do Corinthians que, além de jogar menos ou não ter encontrado de fato soluções para esse momento de zona de rebaixamento, o Corinthians, desempenho não estava tão distante dos que estavam à frente dele, né? Com o próprio Cruzeiro, com o próprio Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, enfim.
falando mais para cima, a Internacional está à frente de fato. Então agora pode-se pensar nisso. Assim, acho que o trabalho, quando acontece a eliminação de Sul-Americana, ou até um pouco antes, quando o Corinthians começa a avançar e o Ramon passa a cobrar a mesma postura, a atitude e vontade que o Corinthians tinha nas Copas no Campeonato Brasileiro, porque a situação era muito difícil, de fato o Corinthians conseguiu trabalhar jogo após jogo. Então, assim, não faz um bom jogo contra o Cuiabá, a vitória acontece. Antes disso, aquela partida maluca contra o Atlético Paranaense, quase negocia, né, o empate novamente, consegue uma vitória importante. Contra o Palmeiras, obviamente, Palmeiras favorito por toda a temporada, trabalho, projeto, uma baita vitória do Corinthians. Então, o Corinthians ele conseguiu trabalhar jogo após jogo e mais 3 pontos hoje. Então, acho que a partir daí ele pode pensar em outras coisas que não o rebaixamento. E você já disse isso hoje, Bubu, para o Corinthians ter um 25 com o calendário recheado é quase que essencial. Pensando nesse elenco que o Corinthians tem hoje, mesmo que se salvasse, heroicamente na última rodada do rebaixamento, já vimos que não será o quadro. Pensar no ano seguinte, jogando apenas paulista e brasileiro, com esse elenco talvez fosse inviável. A classificação a Libertadores dessa vez tem um peso muito maior. Não é aquela coisa de, vai para Libertadores para quem não vai ganhar mesmo. Tem elenco que pode até brigar, é Copa e lhe dá o direito de jogar a Copa do Brasil. Quer dizer, uma eventual classificação a Libertadores vai ser talvez a classificação de Libertadores mais comemorada, mais festejada de todos os tempos. Em termos financeiros, né, o planejamento, o Corinthians tem uma das folhas salariais mais altas do país, né, e até outra semana você estava temendo o Memphis não jogar 2025, porque no contrato dele está em caso de rebaixamento, ele não continua, ele não joga. E agora você já começa a vislumbrar uma Libertadores com o Memphis e a possibilidade, quem sabe, de mais reforços, né, com mais investimento. Então o Corinthians mostra um pouco o retrato desse campeonato maluco, né? O Campeonato Brasileiro ainda é muito atraente, muito charmoso, divertido, porque ele te propicia a você, em 3 rodadas com 3 vitórias, você mudar totalmente a chavinha e o teu foco. O Corinthians, com as 4 vitórias seguidas, ele saiu da 18ª colocação para a 10ª colocação. Ele pegou o elevador e já está falando sobre e agora você pega a tabela, já são poucos jogos atrasados. Porque teve um momento de desespero do Corinthians, que o Corinthians estava atolado no rebaixamento e todo mundo ali nas cercanias com jogos a menos. Quem estava atrás dele tinha jogos a menos, quem estava na frente tinha jogos a menos. E muita gente começava a olhar e ficar sem perspectiva. Olhar, poxa, o Corinthians precisa fazer uma pontuação absurda e ele não tinha um time até então confiável para isso. E eu continuo achando que alguns jogadores do Corinthians, alguns dos volantes do Corinthians, alguns dos zagueiros do Corinthians não estão bem. A gente tem destacado muito o goleiro, e quando o goleiro aparece muito é porque ele é muito acionado, exigido, é que o time está com problema. O Bidu, às vezes, vai bem na frente, mas defensivamente também deixa muito espaço. Sofreu hoje muito com o Mosquito. Muito. Os volantes, às vezes, não conseguem dar a devida proteção para essa defesa, que já é um pouco bagunçada, um pouco discutível em termos de qualidade. Então, você tem ali a parte ofensiva funcionando. A gente citou aqui os 3 da frente ali que estão resolvendo, contribuindo. E um goleiro que, na imensa maioria das partidas, é o grande destaque, o cara que aparece. Mas o Ramon Dias, aos trancos e barrancos, aí conseguiu cumprir o objetivo, né? O que vão fazer com ele? Então, porque... Se classificar para Libertadores, ele já era dado como carta fora do baralho. Que vai ser a justa causa, né? Contra o Palmeiras, talvez, se tivesse perdido, né? Sim. A situação dele era terrível. E fatalmente cairia. Ele foi mal nas Copas, na reta final, né? Ele foi muito mal nas Copas, né? Contra o Racing, também contra o Flamengo. O Felipe Luiz foi muito superior no duelo ali. E algo que é interessante, se for analisar friamente, dos últimos 5 jogos do Corinthians, o que ele jogou melhor, ele não ganhou. Foi contra o Internacional. Que ali foi um domínio completo. Contra o Atlético Paranaense foi o que a Mari falou. Em alguns momentos o Corinthians negociou com empate. O melhor dos 5 jogos foi contra o Inter mesmo. De rendimento. Sim. Não ganhou. E o Memphis Depay, que o Bubu falou e está sendo uma peça muito importante nessa recuperação, no momento que o Atlético Paranaense era melhor no jogo, quem tirou o Corinthians do buraco foi o Memphis com aquele golaço de falta. Sim. Então, assim, o próprio jogo contra o Palmeiras é uma vitória muito grande, né? Que te alavanca, que você passa a olhar para cima, você ganha confiança. Mas olha quanto o Hugo Souza trabalhou.
E o Palmeiras, ele coletivamente, em vários momentos, ele era superior dentro do jogo. Só que foi um Corinthians muito eficiente, que também mostrou inteligência, porque os times do Ramon Dias costumam ser equipes que, quando tem mais espaço, rendem melhor. Quando tem essa liberdade para acelerar o jogo, e foi justamente como o jogo se apresentou contra o Palmeiras, rende melhor. Mas analisando hoje, eu acho que está muito na conta da qualidade dos caras ali da frente. E do momento de confiança dessas peças individuais, né? Porque assim, o Hugo, ele é muito exposto, mas é impressionante a energia que ele traz para a equipe. Assim, na partida contra o Palmeiras, principalmente, a gente vê a maneira como ele comemora defesas, a maneira como ele, desde que ele chega, ele se mostra muito grato à oportunidade. E aí, uma confiança individual faz dele, além da qualidade, do amadurecimento, faz dele peça fundamental nesse Corinthians que não tem equilíbrio, que tem muitos buracos, que passa por muitas situações difíceis. E aí você volta para o momento do Yuri Alberto. Então, assim, normalmente quando você tem, e o Corinthians já passou por essa situação, quando você tem um time com essa confiança baixíssima, quando você tem um time afundado na zona de rebaixamento, por mais que você tenha na individualidade qualidade, você é sugado por esse momento péssimo. O Corinthians, ele está conseguindo aproveitar essa boa fase da individualidade e de confiança mesmo, tanto de Yuri quanto de Hugo, para conseguir aí sim você passar para os companheiros Só um exemplo disso que você está falando, com o próprio Garro. O Garro ficou muito marcado pelo jogo ruim que ele fez contra o Racing, pelo gol que ele perdeu. Tem um vídeo dos bastidores do Corinthians, depois do golaço que ele faz, da grande partida que ele faz contra o Palmeiras, ele falando da importância dos companheiros para a retomada da confiança dele. Então, assim, o grupo está fechado. Sim, isso o grupo está mobilizado. 5 dias depois. 5 dias depois, e hoje ele voltou a jogar bem. Porque ele estava, de fato, em um momento de instabilidade. Acho que muito também pela sobrecarga, pela sequência de jogos, do Corinthians tendo que se dividir por muitas competições, parte física pesa. Não foi bem, mas essa recuperação foi imediata. Acho que tem muito a ver com essa questão que a Mari está falando no mental. Não, e o Corinthians dessa temporada, se você volta alguns meses atrás, tendo sofrido esse gol com falha do Hugo, poderia não recuperar mais a partida. Assim, psicologicamente, emocionalmente, o Corinthians já passou por esse tipo de situação em que não consegue subir a montanha. Hoje é um time que mentalmente sabe da sua batalha, da sua luta e tem muita confiança nos companheiros. É o tipo de erro mesmo que pode derrubar completamente o trabalho de um time numa partida. O Corinthians até o dia 17 de outubro, portanto há menos de um mês, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, tinha 6 vitórias no campeonato. Em menos de um mês, hoje a gente está no dia 9, né? De novembro, menos de um mês, 25 dias, venceu 4 partidas. Quase o que tinha vencido no campeonato todo. O campeonato começou em que mês? Em abril? Isso. Então, olha lá, números do Rodrigo Garro, essa evolução no campeonato, essa sequência, lógico que passa muito pelo desempenho do camisa 10, o argentino Rodrigo Garro, que na partida de hoje contra o Vitória fez 2 assistências, finalizou 2 vezes, criou 6 oportunidades, teve 80 ações com bola, 14 passes progressivos, de duelos disputados, venceu 12 e cruzou 4 bolas em vários itens, 1, 2, 3, 4, 5, foi o melhor do time. O Rodrigo Bueno já disse que para ele o destaque foi o Memphis Depay, mas o Garro vem ali coladinho, né? O Garro chegou à 8ª assistência no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de assistências do Estevão. Na temporada inteira são 12 assistências e 10 gols. E se você for contar, principalmente no primeiro semestre, a quantidade de bola que ele gerou e os atacantes desperdiçaram era algo assim inacreditável. Em um momento que o Roberto não estava com a confiança, o Pedro Raul também, quando tinha essa chance, deu no que deu. Mas se você for analisar a primeira janela do Corinthians, o Corinthians errou muito nessa primeira janela. Essa foi uma contratação certeira, porque ele já era um dos melhores meios do campeonato argentino, lá com a camisa do Tadieres, tem uma boa idade, e ele é um jogador que deixa tudo em campo. Além de ser essa reserva técnica do cara criativo, que faz gol, que dá assistência, que tem a bola parada forte, ele é um cara que se dedica muito sem a bola, né? Ele representa muito o torcedor. Se você falar sobre o melhor jogador do Corinthians no ano, eu acho que quem vem nessa liderança é o Rodrigo Garro. Pela constância, né? Medalha de ouro pro Garro, ele passou pelas 2 fases, né? Fala, torcedor corintiano.
no Coringão aqui no canal. O primeiro neste sábado, dia 9 de novembro. Coringão ainda encarou Vitória fora de casa. É um jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante. E aí, Fiel, o que você achou do desempenho do Coringão? Esse jogo importantíssimo aí contra o Vitória jogando lá no Barradão. E quanto à escalação do Coringão feita pelo Ramon Dias, você concorda? Teria feito alguma substituição? Comente aí. E é bom destacar, pessoal, que a 33ª rodada do campeonato começou muito bem para o Coringão na última sexta-feira. Isso porque o Fluminense, que é um time que está brigando cabeça a cabeça com o Coringão na tabela do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Internacional por 2-0 jogando lá no estádio Beira-Rio, e também o arquirrival Palmeiras venceu o Breno, que estava com 39 pontos, e também estava de cabeça a cabeça com o Coringão. Foram dois bons resultados, e a rodada já começou bem, não é mesmo? Vamos fazer aqui algumas informações do Coringão nesse sábado, principalmente com relação a um tabu que tem aí contra o Vitória. Faz 15 anos que o Coringão não vencia o Vitória jogando aí no Barradão. Vamos fazer aqui essas informações. O Corinthians estava determinado a encerrar o jejum de 15 anos sem vencer o Vitória em seu estádio, buscando assim se afastar de bem da zona do rebaixamento. Impressionante, mas um tabu aí do Coringão aí que pouca gente sabia, né? 15 anos sem vencer o Vitória aí no Barradão. E aí, torcedor, você conhecia esse tabu? E com todo respeito ao time baiano, o Vitória é um time intermediário aí no futebol brasileiro, né? No cenário nacional. Coringão que essa partida, linha de 3 vitórias e um empate nas últimas 4 partidas, depois de 2 eliminações nas semifinais de Copas. O time recuperou a moral, vencer o Palmeiras no derby na última segunda-feira. Fiel, quem apareceu, o ex-técnico do Coringão, Antônio Oliveira, né? Ele anda meio sumido depois do céu do Corinthians. Acho que nem time arrumou. Vamos ver o que aconteceu aqui. O ex-técnico do Corinthians, o português Antônio Oliveira, revelou que recebeu uma proposta do Atlético Mineiro após a demissão do Felipão em março deste ano. Aí não se arrepende de ter recusado a oferta e ter continuado no Coringão. Talvez tenha sido bom para o Antônio Oliveira, né? Porque para o Coringão, contratado em fevereiro, após a saída de Mano Menezes, o treinador português esteve à frente do Corinthians por quase 5 meses até a sua demissão em julho, após uma derrota para o Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas agora veio o Ramon Dias, né? Está com bons números aí, e tomara que ele tire o Coringão nessa situação do Campeonato Brasileiro e possa, quem sabe, aí almejar coisas melhores no Brasileirão. E eu vou ficando por aqui. Deixe de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.